Hoje eu queria falar um pouquinho sobre esse tema, desconstruindo prisões, que é um tema que tem tudo a ver com o tema de reflexão, né? Porque a gente já falou esse tema algumas vezes, vou falar sobre fortalezas hoje. E a gente já falou sobre esse tema, o curso de identidade trabalhou muito esse tema, o curso de santidade trabalhou muito esse tema. Esse versículo que tem aqui, João 8,32, trabalha esse tema, porque só quem conhece a verdade é que tem a capacidade de realmente viver livre. Então é um tema que a gente sempre está trabalhando aqui, um tema de reflexão, e ainda assim Deus colocou ele no meu coração para que a gente continue colocando aquilo que não vem de Deus para fora das nossas vidas. Eu queria, para começar, trazer uma figura de uma construção. A nossa vida é uma construção civil, nós estamos sempre construindo. Se você quer, você está construindo, se você não quer, você está construindo também. A única coisa que você pode fazer é ter a certeza, é assumir o controle do tijolinho que você coloca na tua casa, porque você está construindo. Ou construindo um legado e uma vida positiva, ou construindo um legado e uma vida negativa. Mas que a gente está construindo, está. E o terreno dessa construção é o nosso coração. Então você imagine, alguém que compra um terreno, que lá tem uma casa, lá tem entulhos, lá tem mato, e ele precisa construir a sua casa para dar dignidade de moradia para a sua família. E para construir, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é o quê? É retirar todo aquele entulho, é tirar aquela construção antiga que tem vários problemas, é tirar todo aquele mato, limpar tudo isso, para depois começar com nova fundação, inclusive. Alguns locais têm que tirar a própria fundação para começar de novo. É o nosso caso, tirar a fundação que o mundo colocou, para colocar Cristo como a nossa rocha de construção, para a gente construir novamente. Porque, gente, esse é um passo extremamente importante para quem deseja ter a reconstrução, o recomeço, a nova vida que Deus tem para a gente. Você percebe nas nossas ministrações que a gente sempre tenta trazer uma palavra mais prática possível. E por isso a gente gosta muito de usar pontos, você já percebeu? Então, você tem esse problema, agora como você resolve esse problema? Ponto 1, faz isso, faz isso, faz isso. A gente sempre faz isso aqui no tempo de reflexão. E isso é para trazer o mais prático possível a palavra para a sua vida. Mas de vez em quando a gente tenta, até com um coração sincero, aplicar esses pontos na nossa vida. Não, então eu tenho um problema com o medo, eu tenho um problema com a culpa, eu tenho um problema com a depressão. Então eu vou aplicar esse ponto A, ponto B que eu aprendi lá no tempo de reflexão. Eu até tento aplicar isso, mas eu não vou muito longe com essa aplicação. Por que eu não vou muito longe? Dentre alguns motivos que existem, existe também o motivo de construir o novo em cima de algo que está construído e que é velho. Não dá para fazer isso. Não dá para levantar uma casa em cima da outra casa antiga. Eu tenho que tirar o material de lá. E o nosso coração é justamente isso. Você tem um terreno só. E esse terreno é o seu coração. Só esse terreno que você tem. O que você vai fazer com ele, aí é que é o desafio das nossas vidas. Então eu até tento, eu não sei se acontece com você, mas aí você começa a tentar e no meio do caminho eu sei que eu tenho um propósito, meu propósito é me livrar do medo, é perdoar alguém. Eu aprendi que eu tenho que ir por esse caminho, aí eu tento aplicar as coisas na minha vida. Eu aplico uma vez, eu aplico outra vez, e eu vou tentando aplicar, porque eu aprendi, eu até escrevo lá eu discuto no PG, eu entendi a palavra, então eu vou tentar colocar na minha vida. Tento uma vez, duas vezes, no meio do caminho não dá certo. Por que não está dando certo? Meu Deus do céu, se eu estou aplicando a palavra de Deus. Talvez é porque justamente onde você está tentando construir o novo, ainda tenha construção antiga. E não dá para colocar uma fundação em cima de um telhado. Você tem que tirar, mudar a fundação e começar de novo. Vocês entendem essa figura que eu trouxe? É o que acontece nas nossas vidas. Em muitos casos, é o que acontece com a gente. Então, hoje eu queria convidar você, mais do que construir, desconstruir. Porque a palavra de Deus também ela veio para desconstruir. Desconstruir o quê? Desconstruir o que está errado na nossa vida. Desconstruir aquilo que não me faz feliz. Desconstruir aquilo que eu venho sempre passando pelo mesmo problema, pela mesma necessidade, pelo mesmo pensamento destruidor. E ainda continuo conservando isso dentro do meu coração.
E isso impacta diretamente na nova vida que Deus tem para mim. E outra coisa, como eu estou sempre tentando construir e não consigo, uma hora, todos nós somos seres humanos, uma hora a gente vai cansar. E aí que mora o problema. Eu canso de tentar mudar o meu casamento. Eu canso de tentar mudar a minha vida. Eu canso de tentar continuar construindo os sonhos que Deus tem para mim. Eu canso. E a hora que eu canso, aí é a hora que o inimigo, ele paralisa a minha vida. E aí é triste demais. Porque, de repente, a gente vai lá na frente tomar conta que 10 anos, 15, 20 anos da minha vida pregressa, da minha vida para trás, ficaram paralisados. Por que paralisados? Porque eu abri mão de desconstruir o que o mundo construiu na minha vida e não dei o terreno para que o Espírito Santo pudesse trabalhar. Ele precisa de terreno para trabalhar. Ele é um construtor, ele precisa de local para colocar os seus tijolos, ele precisa de local para fazer a fundação, ele precisa de espaço. E esse espaço, quem dá é a gente. Não tem como, nem o próprio Deus tem a capacidade de destruir isso na nossa vida. Sabe por quê? Porque essa verdade na nossa vida está limitada pelo meu livre-arbítrio. Quando eu construo algo dentro de mim e eu não abro mão daquilo que eu construí, querido, Deus pode fazer o que quer. Aquilo vai continuar da mesma forma. Por isso que Deus sempre fala na palavra dele sobre esse coração endurecido. Em Ezequiel ele fala muito sobre isso. Que ele vai tirar o coração de pedra e vai dar um coração de carne. Por quê? Porque ele precisa do coração de carne, que é mole, que passa por reconstrução, que passa por uma mudança, que se permite viver o novo, para que ele construa alguma coisa de bom. E nós precisamos, querido, desconstruir algumas coisas na nossa vida. Nós precisamos parar de pensar da mesma forma. Nós precisamos limitar, quebrar, destruir alguns hábitos na nossa vida que não estão fazendo a gente feliz. Essa é a proposta de Deus. A proposta de Deus é com a tua felicidade. Se algo na minha vida não permite que essa proposta flua, quebra. Ai, mas eu aprendi isso desde criança, joga no lixo. Porque se não tem sentido com a minha felicidade, não tem sentido com João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ok? Essa é a proposta de Deus. É uma proposta dinâmica. Não é uma proposta religiosa. É uma proposta de vida e vida profunda. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 2 Coríntios, no capítulo 10. Vamos ler o versículo 4 e 5. Eu queria me ater aos versículos hoje, para a gente entender essa proposta de Paulo que tem para nossas vidas. 2 Coríntios, capítulo 10, o verso 4 e 5. Está aqui marcadinho. Todo mundo achou? 2 Coríntios 10, 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus. As armas que usamos na luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas. Também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Até aqui. Mantenha sua Bíblia aberta que a gente vai trabalhar exclusivamente em cima desses dois versículos aqui. A primeira coisa que você precisa saber é que Deus, a palavra de Deus, na sua essência, na sua maioria, ela não luta contra atitudes, ações, comportamentos ou mesmo emoções. A palavra de Deus, ela luta contra os valores, as crenças profundas que o mundo colocou sobre a nossa vida. Então, por isso que Jesus ele fala em Mateus capítulo 7 que a gente não deve julgar o outro, por exemplo. Eu não devo julgar o outro, por quê? Porque a hora que eu julgo o outro, eu estou julgando simplesmente a atitude, eu estou julgando o comportamento, a emoção. Tudo isso é a consequência. E a palavra de Deus, ela não é um analgésico. Ela não trabalha com a consequência. Ela trabalha na causa profunda. Porque ela entende que, uma vez que Deus entende, Ele que criou, que uma vez que você muda a causa, você muda a base, a fundação, automaticamente as consequências serão diferentes.
tá? Então Deus não trabalha com consequência, Deus trabalha com causa. É por isso que muitas vezes a gente está tentando mudar a nossa vida, mas ainda a gente tem a consequência daquilo que a gente aprendeu. Continua fazendo ação e tendo algum comportamento, fala, poxa vida, mas esse comportamento de novo? Poxa vida, mas essa ação de novo? E aí, muitas pessoas ensinam, muitas igrejas ensinam que Deus vai te culpar por causa disso. Não, não vai te culpar por causa disso. Ele entende que você está lutando para que aquilo mude. O negócio dele é mudar a causa, a origem da onde está o problema. Tá bom? Então a palavra de Deus, ela luta contra valores. Você tem que entender isso, porque senão, quando a gente tiver alguma consequência, algum comportamento nosso sair do que a gente está acostumado, alguma atitude errada, a gente fica se culpando. E achando que a palavra de Deus está combatendo a gente nesse nível. Aí a gente pega Deus, que é um Deus de amor, e torna ele um Deus juiz da nossa vida. Não, ele entende o que está acontecendo. Ele entende que eu estou tentando mudar, mas que eu vivi 60 anos da minha vida pensando aquilo e, não muda de uma hora para outra. Ele sabe disso. O negócio é que eu não devo pegar a palavra de Deus e ficar tentando mudar as minhas atitudes. Não é isso. Eu tenho que pegar a palavra de Deus e aplicar ela na causa, nos meus valores. Porque se eu conseguir retirar, com a ajuda do Espírito Santo, os valores que o mundo colocou em mim, pensamentos que não me fazem felizes, crenças limitantes, pronto. Aí sim, o fruto, ele vai acontecer naturalmente. Por isso que é fruto do Espírito. Um fruto do Espírito, você não tem a condição de fazer ele crescer e nascer. Um fruto, ele acontece como? Naturalmente. A partir do momento que eu cuidei do quê? Da semente. Eu sei o que eu plantei. Se eu plantei laranja, eu vou ter o quê? Naturalmente laranja. Então não adianta você ficar brigando com as tuas obras. Ah, eu fiz errado, não fiz. Ai, meu Deus, eu vou me encher de culpa. Não adianta, você tem que trabalhar aqui, ó, na semente, na fundação. E a palavra de Deus, ela é para isso. Na sua maioria, na sua essência. Ela trabalha essas questões da nossa vida. Uma vez isso acontecer na nossa vida, as nossas emoções serão diferentes. A gente tem aprendido aqui, nosso comportamento é diferente, nossas atitudes são diferentes. Tá? Por isso que é tão importante a gente desconstruir. E aqui, Paulo ele traz duas coisas que marcam o que significa a fortaleza dentro do coração humano. Ele está falando aqui que nós temos armas que são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, para destruir as ideias falsas que todo orgulho humano tem a respeito de Deus. Então, o que são as fortalezas? As fortalezas da alma, as fortalezas do nosso coração não são as nossas feridas, por exemplo. Uma ferida, ela é a consequência de uma fortaleza. A fortaleza não é um comportamento, não é uma emoção, não é uma atitude, não são as feridas que a gente tem, não é nada disso. As fortalezas são as mentiras que nós temos a respeito de quem? A respeito de Deus. Ele fala aqui no versículo 5, e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. O que são as nossas fortalezas? As nossas fortalezas elas podem ser resumidas em todo pensamento contrário àquilo que Deus tem para nossas vidas. Todo e qualquer pensamento contrário que nós temos embutido na nossa vida, que é contra aquilo que Deus fala, isso se constitui numa fortaleza. A palavra de Deus, ela luta nesse nível. Essas armas poderosas que ele fala aqui é para lutar justamente nesse nível. É para lutar contra essa mentira. E aí, de repente, eu tento aplicar a palavra de Deus em um outro sentido e eu não tenho o retorno que eu quero. Não, é contra essas mentiras. Eu tenho que fazer o possível com a ajuda do Espírito Santo, como nós temos aprendido, para que essa mentira ela seja retirada sobre Deus e uma nova verdade, a verdade que vem da palavra de Deus sobre Deus, acompanhe a minha vida. Que ela faça parte da minha vida, do meu interior. A partir desse momento, as coisas vão começar a mudar na minha vida. Esse é o sentido mais profundo da prisão. Essa é a prisão, querido. A prisão é quando eu guardo, é quando eu cultivo, é quando eu vivo uma mentira que eu não abro mão dela. É quando eu olho para uma situação que está acontecendo na minha vida e a minha cabeça sempre tem a mesma definição negativa, destrutiva sobre aquela área.
Eu não consigo ter um pensamento positivo sobre aquela pessoa, sobre aquela área, sobre a reconstrução. É uma área que eu deixo morta. Por quê? Porque eu estou cultivando ainda uma mentira na minha mente. A gente ouviu muito isso aqui, mas isso é extremamente importante, porque Deus quer construir coisas novas nas nossas vidas. Deus quer abrir ciclos novos e a gente não percebe, porque eu ainda venho cultivando mentiras. Mentiras que o diabo colocou na minha vida. Mentiras que pessoas, por mais boazinhas que queriam ser, colocaram. E essas mentiras, elas me afastam de Deus. Da realidade de Deus. E se eu não vivo a realidade de Deus, eu não tenho como viver as suas bênçãos. A sua prosperidade para a minha vida. Eu fico preso dentro de um ciclo. Agora, o que fomenta essa mentira dentro do meu coração? A resposta também está no versículo aqui. O que fomenta essa ideia falsa contra Deus é todo orgulho humano. Na tua Bíblia pode estar escrito altivez. É tudo orgulho. A gente passa muito tempo da nossa vida lutando contra pessoas. A gente passa muito tempo da nossa vida lutando contra o diabo. Nossa, contra o demônio, contra todas essas coisas. E na verdade, o grande desafio da nossa vida é lutar contra o nosso próprio orgulho. É o nosso orgulho que é o alimento, que é o arroz com feijão da mentira. Todas as vezes que eu tenho um pensamento, que aquele pensamento está me causando infelicidade, todas as vezes que uma área da minha vida ela não é mudada, não importa o quanto eu recebo de informação de Deus, essa mentira ela se torna uma fortaleza, um castelo realmente, porque o meu orgulho, de uma forma ou de outra, está sustentando essa fortaleza. Por isso que a proposta de Deus é que você seja como uma criança, porque uma criança tem um coração humilde. É por isso que ele fala assim, Deus resiste os soberbos, mas dá graças ao humilde. Só chega diante de Deus e tem aquilo que você que precisa para a sua vida, a pessoa que é humilde. E talvez a gente tenha humildade no meu coração para aceitar Jesus, eu tenho humildade no meu coração para entender que Ele é o Deus da minha casa, mas eu não tenho humildade no meu coração para reconhecer que na minha vida financeira é Ele que manda também. Você entendeu? Nosso coração ele é particionado, nós temos várias áreas, nós atuamos em várias áreas ao mesmo tempo. E a gente tem que perceber se essa área eu estou de alguma forma alimentando algum tipo de mentira. Como que eu alimento? Através do meu orgulho. O orgulho, a gente tem uma visão, inclusive de definição do dicionário, que é aquele negócio de arrogância, né? Um orgulho é arrogância, é soberba. Um orgulho é aquela pessoa que quer ser mais que os outros, é um tipo de egoísmo. Então a gente identifica logo uma pessoa que é orgulhosa quando ele, por exemplo, está humilhando o outro. Olha lá, uma pessoa orgulhosa. A pessoa quer ser mais do que o outro. A gente identifica muito fácil isso, né? Mas o orgulho não é só isso não, querido. O orgulho humano, ele vem atrelado a todo pensamento nosso. Vou repetir. O orgulho humano, ele vem atrelado a todo pensamento nosso. A toda construção que a gente faz na nossa mente, existe o orgulho humano. Todo. O nosso desafio é identificar aonde isso está fazendo mal para a gente e a gente parar de alimentar a fortaleza. Como que eu destruo uma fortaleza? Que é essa fortaleza que a gente está falando aqui. Primeira coisa, eu luto contra ela. Segunda, eu paro de alimentar ela. Eu não vou parar, eu não vou conseguir vencer um monstro que eu estou todos os dias alimentando ele. E o que é então, Wagner, orgulho? Orgulho de uma forma completa, querido, é tudo aquilo que eu alimento alguma mentira dentro de mim. Todo pensamento que ele alimenta uma mentira dentro de mim, esse vem do orgulho humano. Por exemplo, a gente tem um monte de pessoa boa que é orgulhosa. A pessoa que não quer receber ajuda, por exemplo. Eu não quero receber ajuda porque eu não quero incomodar. Orgulho. Presta atenção. A pessoa que quer receber a atenção por causa dos seus problemas. A bendita autocomiseração. Ai, como eu sou coitadinho. Orgulho humano. Eu falei aqui já, eu conheço uma moça que ela é assistente social, trabalha na várzea com mendigos. E eu estava conversando um pouco com ela, a pessoa que é mais orgulhosa, a gente acha que é a pessoa que tem mais dinheiro, não, a pessoa mais orgulhosa é a classe de mendigos.
pela visão dela. Wagner, eu insisto que eles recebam ajuda e eles não querem receber. Presta atenção. O orgulho humano está sempre atrelado aos nossos pensamentos, a como você pensa, a como você constrói o seu pensamento em relação a Deus, em relação a você, em relação ao outro, em relação ao meio que você vive. É contra isso que a gente tem que lutar no nosso coração. É isso que a gente tem que mudar na nossa vida. Porque se eu identifiquei uma área da minha vida que não está dando certo, nessa área, inevitavelmente, tem uma fortaleza construída. Se tem uma fortaleza construída, de uma forma ou de outra, existe orgulho meu alimentando essa mentira, alimentando essa fortaleza. Por isso a proposta de Deus de corações humildes. A pessoa que não quer abrir mão do seu passado e fica desesperadamente sofrendo por causa do seu passado, tem orgulho embutido aí. Não, Wagner, mas é que você não imagina o que eu fiz, o quanto de culpa eu tenho. Existe orgulho, porque diante de Deus você aceita o perdão e entra na graça. Graça é um favor imerecido. Você não merece mesmo, mas Ele te deu. Então, o meu orgulho não me deixa aceitar a graça de Deus para a minha vida, para aquilo que eu preciso. E aí eu sofro. O meu orgulho não permite que eu veja que Deus encerrou um ciclo na minha vida e que esse ciclo não será aberto mais. E aí eu fico, ai, como era bom no passado. Ai, como era isso. E eu não vejo o novo ciclo de Deus aberto à minha frente. Eu continuo olhando para o passado. O orgulho, querido, ele se manifesta de N formas na nossa vida. E é tudo aquilo que faz com que a gente tenha uma ideia errada de Deus, uma ideia falsa de Deus. Se eu tenho uma ideia falsa, existe uma fortaleza, que existe a alimentação do orgulho. Então a minha proposta de hoje é mais do que fazer você identificar qual é a fortaleza no seu coração, que a gente tem falado muito sobre isso. A gente tem que desconstruir isso em nome de Jesus nas nossas vidas, porque não dá para continuar vivendo uma vida com Deus e continuar sofrendo no nível que você está sofrendo. Mas mais do que isso, eu quero hoje que você se levante contra o orgulho da sua vida que está fomentando essa mentira. Eu sei que eu tenho que perdoar. Mas eu não consigo. Orgulho humano, querido. É orgulho. O orgulho, ele é mais terrível na nossa vida do que o ataque satânico. O orgulho é mais destrutivo na nossa vida do que qualquer coisa que o mundo lance sobre nós. O orgulho é mais destrutivo do que qualquer palavra que as pessoas lancem contra a nossa vida, porque está dentro da gente. Ele está amarrado à nossa carne. A nossa forma de ver, de viver o mundo, de nos colocar diante disso. O orgulho ele é tão terrível que foi justamente o orgulho que nasceu no coração de Lúcifer que fez com que ele caísse do céu. Você encontra na palavra de Deus, a palavra de Deus falando assim, que ele quis ser igual a Deus. Orgulho. Você encontra na palavra de Deus, Deus lutando para que o povo de Israel, todo o Novo Testamento, eu estou fazendo uma leitura agora dos livros proféticos, e você cansa de ver Deus falando assim, não contra o inimigo de Israel, Deus não está falando contra o ambiente onde Israel vivia, Deus não está falando contra o diabo ou contra os espíritos malignos que estavam sobre Israel, não. Deus fala todas as vezes, Ele usa todos os seus profetas para dizer assim, para de ser orgulhoso. Povo meu, para de ser orgulhoso. Todos os profetas, cada um usa uma linguagem, cada um usa uma forma, cada um usa uma construção figurativa, mas todos chegam à mesma conclusão. Povo de Israel, para de ser orgulhoso. Quebra o orgulho no seu coração, porque eu quero te fazer bem. Eu até marquei um aqui, se você quiser ver depois, leia Neemias 9, só 2 versículos, 29 e 30, você vai entender o que era o orgulho do povo de Israel. E Deus apontando, é por causa disso que vocês não vencem. É por causa disso que eu não construo novo. É por causa disso que vocês estão indo para o cativeiro. O orgulho na nossa vida, ele se manifesta de várias formas. E essa forma poderia ficar aqui o dia inteiro trazendo a forma como ele se manifesta. Mas não é essa a intenção. A intenção é que você, junto com o Espírito Santo, identifique e corte o canal de alimentação dessa mentira. Porque aí você vai conseguir começar a construir o novo de Deus. Então o orgulho foi o problema de Lúcifer,
e de 1/3 dos anjos dos céus. O orgulho foi o problema de Caim. O orgulho foi o problema daquele povo que morreu. Deus fez a arca e só salvou Noé. Depois o orgulho foi o problema da construção de Israel. Abraão, Isaac e Jacó você encontra. Depois o problema da nação de Israel, desde a sua construção até a sua queda e a volta para a sua terra novamente, o orgulho. O orgulho foi o problema que fez eles tinham uma viagem da onde eles estavam, no Egito até Canaã, 40 dias, se transformar em 40 anos. Orgulho. Porque o orgulho, ele financia a construção do mal dentro do meu coração. O orgulho, ele se torna um prato cheio para todos os espíritos malignos oprimirem a minha vida. E cada um de nós sabe aonde o sapato aperta, aonde eu não abro mão, aonde eu não aceito ajuda, aonde eu só falo assim, com Deus eu só tenho a agradecer. Não, cara, você precisa pedir também. Olha o seu filho. Filho só faz é pedir. Raramente ele agradece. Aí a pessoa se enche de orgulho e fala, não, tudo que eu tenho aqui, foi Deus que me deu. Só que a hora que chega o problema financeiro, ele fica bravo com Deus. Ué, se tudo é de Deus, Deus deu, Deus tira. Não é dele? Aí o meu coração fica bravo com Deus. Porque, eu tive aí, um monte de tempo na bonança, mas agora esses 3, 4, 5, 10 anos aqui na dificuldade, Deus não é tão bom assim. Porque é orgulho, querido. É o orgulho que está fomentando a mentira. Enquanto ele estiver alimentando a mentira, essa mentira ela é uma fortaleza indestrutível. Enquanto essa fortaleza estiver no meu coração, eu não construo o novo de Deus. Olha como isso é importante. E o Espírito Santo está falando no seu coração, porque quando a gente começa a falar, o Espírito Santo ele vai direto e ele visita exatamente o lugar, ele paira sobre o lugar aonde tem trevas. E o lugar aonde tem trevas tem orgulho. Deus está aqui essa manhã. E se Ele está trazendo essa ministração de novo, querido, não é para você pensar, poxa vida, como que seria bom tal pessoa estar aqui. Não. É para você pensar assim, aonde que eu preciso desconstruir a mentira no meu coração para mim viver o novo que Deus tem para a minha vida. Essa é a proposta dele. Quantos cristãos, querido, verdadeiramente cristãos, que amam a Deus, que frequentam a igreja, que, olha, não tem dúvida de que essa pessoa vai morar no céu, mas que essa pessoa vive cheio de pensamentos e emoções negativas. Todo pensamento negativo, toda emoção negativa, inevitavelmente, na base da sua construção tem orgulho. Na tristeza, tem orgulho. No desespero, tem orgulho. Na depressão, síndrome de pânico, qualquer doença emocional que você me falar, tem orgulho na sua base. Tem orgulho. Porque ninguém dorme bem num dia e acorda no outro dia com depressão, por exemplo. Ninguém acontece isso. A depressão é uma desconstrução. E lá, agora que a depressão chegou, a pessoa não consegue ver mais saída. Mas lá no começo, não queria receber ajuda. Não queria mudar a forma de pensar. Perdeu o emprego, acabou o mundo. Não consegue colocar os valores de maneira correta. E na nossa vida, cada área da nossa vida, tratando-se de prioridades, só existe um local. Então, a prioridade 1, eu não consigo colocar Deus e meu trabalho. Ou eu coloco Deus, ou eu coloco o meu trabalho. A pessoa não fez a gestão dessas prioridades. E aí, as coisas vão para o mal, óbvio. Porque o orgulho humano é tudo o que nos afasta de Deus. Tudo. Paulo está falando aqui, qualquer ideia falsa, qualquer conhecimento que não deixa com que as pessoas se aproximem de Deus, ele é fomentado pelo orgulho nas nossas vidas. Para você desconstruir essa mentira, você vai ter que, inevitavelmente, lutar contra esse orgulho que você tem na sua vida. O orgulho de não abrir mão. O orgulho de achar que também não perde. Todo mundo perde também. O orgulho de por que está acontecendo isso comigo? Eu fui sempre tão bom. Todas essas coisas, querido. Avalie dentro do seu coração. Peça ajuda do Espírito Santo.
Porque o orgulho, ele anda em todos os nossos pensamentos, ele está na fabricação de todas as nossas áreas, em todo lugar. Se eu permitir, se eu deixar minha vida viver no automático, pronto, quem vai tomar o leme, quem vai guiar é o meu orgulho. E aí o meu orgulho faz uma coisa que a gente jamais poderia pensar em fazer. A primeira coisa que ele faz, ele nos afasta de Deus. Pronto. Não porque Deus não quer, porque ele não tem acesso. E aonde ele não tem acesso, o outro mundo espiritual maligno tem. E a gente vive sofrendo. Eu quero te convidar para que você estabeleça um momento na sua vida, para você refletir sobre essa palavra e para você trazer essas questões ao seu coração. Analise todo lugar aonde a sua vida não muda, não vai para frente, aonde já declarou a morte, aonde as coisas não estão bem. Veja se não tem orgulho fomentando essa mentira, essa fortaleza. Veja. E se você descobrir, interrompe esse ciclo. Como que eu faço para me livrar dessas fortalezas? Eu quero te ajudar a desconstruir essas questões. Primeira coisa, querido, para você desconstruir uma fortaleza, você tem que conhecer a extensão de tudo o que essa fortaleza fez em sua vida. A nossa vida, normalmente, a gente vive a maior parte dela no automático. Então, por exemplo, eu tenho um problema em alguma área da minha vida. Esse problema, ele vem por causa de uma fortaleza, de uma mentira que é fomentada pelo orgulho. Só que como isso está tão atrelado à minha vida, eu vivo isso como sendo o automático, o normal da vida. A vida é assim mesmo. E aí, enquanto isso está dentro do meu coração, sendo fomentado, ele vai causando destruição na minha vida emocional, espiritual, física, no ambiente onde eu estou, na outra pessoa, e eu não tomo consciência do que está acontecendo. Por isso, continuo vivendo de maneira automática. Uma das primeiras coisas que você tem que fazer para que você quebre, destrua, desconstrua essa prisão na sua vida, que é a mentira do diabo, é você fazer que nem os nossos governantes fazem, a defesa civil faz quando acontece alguma tragédia. Você sabe o que eles fazem? Uma das primeiras coisas, eles sobrevoam o local. Sabe para quê? Para saber a extensão da tragédia. E aí você vê o jornal falando, olha, para recuperar aquela tragédia vai ter uns 10 anos e vai ter que colocar 2 bilhões de dólares. Por quê? Porque ele fez um sobrevoo e ele viu o tamanho da extensão. A gente passa por alto muitas coisas nas nossas vidas. A gente não toma consciência da consequência que está acontecendo. Mas para um pouquinho, para você ver o tamanho do estrago que essa mentira vem fazendo na sua vida. A disposição do seu coração vai mudar. Com toda certeza. Para fazer um sobrevoo. Sobrevoa a sua vida emocional. Sobrevoa a sua vida em família. Sobrevoa o legado que você está deixando para as próximas gerações. Sobrevoa o ambiente que é o lugar onde essa mentira está colocado. Veja o tamanho da coisa que está acontecendo. De vez em quando, a gente tem que ter consciência, a gente tem que ter contato com aquilo que o nosso orgulho está fazendo, com aquilo que está dando errado realmente na nossa vida. Veja a extensão disso tudo. Com toda certeza, você vai ter outra disposição no coração. A hora que você vê que aquilo que você está cultivando na sua vida como mentira está causando algo destruidor na vida do outro. Está causando coisas horríveis na vida do outro. Que o seu posicionamento em relação à palavra de Deus não está sendo exemplo para que o outro entregue a vida para Cristo. Que o seu posicionamento diante da mentira que está instalada no seu coração já fez você perder 10 anos da sua vida. Traga isso para a sua mente. Faz isso ser consciente. Você vai ver que o nosso posicionamento, que algumas fortalezas da nossa vida que a gente permite que ainda continue, tem causado verdadeiros estragos. Traz para a lucidez. Por isso que você precisa ter um tempo de qualidade para você refletir sobre as ministrações que acontecem aqui. Porque se a gente acaba agora aqui o culto, a gente volta para a nossa vida e continua vivendo a mesma coisa, a gente continua fortalecendo uma fortaleza, fortalecendo uma prisão
e a vida continua da mesma forma. Agora, se eu passo, eu olho para aquela mentira que está estabelecida na minha vida, eu olho para tanto de orgulho que ela tem, que está fomentando a vida dela, e eu começo a ver a extensão daquilo que ela vem fazendo, a coisa vai mudar no meu coração. Porque é muito fácil você falar assim, poxa vida, o que aconteceu com aquelas pessoas que passaram por aquela tragédia? Agora é muito diferente de você ir lá ver pessoalmente a tragédia, as pessoas que morreram. Por exemplo, o que aconteceu em Brumadinho. A gente fala que, poxa vida, né? Morreu, sei lá, 1000 pessoas lá em Brumadinho, 1000 pessoas, que coisa. Agora vai conhecer a história de cada família para você ver como a disposição do teu coração não muda. É a mesma coisa que eu estou propondo aqui. Vai conhecer na pele o que isso está acontecendo com o teu coração, o que isso vem fazendo com a tua saúde, com pressão descontrolada, com tantas coisas terríveis que vem acontecendo. Vai conhecer o que você está plantando no coração do seu filho. Aí você vai falar assim, não, poxa vida, eu tenho que mudar realmente. Eu tenho que quebrar isso dentro de mim, eu tenho que colocar para fora. Veja a extensão. Viu a extensão do que a fortaleza está causando no seu coração? Muito provavelmente, se você fez isso com a ajuda do Espírito Santo e de uma maneira verdadeira, isso vai causar tristeza no seu coração. Tristeza. Tristeza. E Deus também trabalha com a tristeza, sabia? Se você abrir sua Bíblia em 2 Coríntios, a gente não vai ler. 2 Coríntios, capítulo 7, o verso 10, você vai ver lá Paulo falando que Deus, ele permite que a gente tenha contato com a tristeza da vida, porque essa tristeza, ela é usada pelo Espírito Santo para mudar a gente. É a tristeza que é gerado em nós para o arrependimento. Muito provavelmente você vai estar de cara com isso. E quando você olhar toda a extensão daquilo que está acontecendo e você sentir tristeza do mal que está acontecendo na sua vida, o próximo passo, se arrepender. A gente tem um pensamento de que a gente deve se arrepender por aquilo que a gente faz, não é? Então, se eu fiz alguma coisa de mal, eu tenho que me arrepender. Aí, de repente, eu olho para a minha vida e falo, poxa, não matei, não roubei, não fiz nada de mal, não tenho do que me arrepender. O arrependimento, eu estou ensinando vocês, o arrependimento não está atrelado àquilo que você fez. O arrependimento está atrelado a todo pensamento que ele é distinto de Deus. Eu posso tomar essa água com o meu pensamento focado em Deus, ou eu posso tomar essa água com o meu pensamento só em mim. Se eu tomar essa água, o pensamento só em mim, isso configura o pecado, porque o pecado é tudo o que me afasta de Deus. Tudo. Esse é o nível de arrependimento que a gente precisa para as nossas vidas, para a desconstrução da fortaleza. Todo tipo de pensamento, todo tipo de decisão, todo tipo de construção que eu faço sem Deus, ele está aqui, ó, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Destruindo o orgulho humano que faz com que as pessoas não conheçam Deus. Você precisa se arrepender verdadeiramente. Você precisa causar no seu coração um momento onde você se derrama na presença de Deus e pede realmente perdão por aquilo que está acontecendo. Você nega a partir de hoje a continuar vivendo dessa forma, dentro dessa mentira. Você vai começar a desconstruir as prisões na sua vida. A gente vê aqui Paulo falando sobre essas armas poderosas em Deus, né? A gente pensa que é uma arma para a gente atacar o inimigo, para a gente atacar o que está fora. Não, querido, é para atacar justamente o que está dentro. Quem que é a arma que nós temos poderosa em Deus? Nós temos o arrependimento. Qualquer tipo de pensamento, querido, em relação aos teus relacionamentos, em relação à tua vida. Qualquer tipo de pensamento que não leve em conta Deus, esse pensamento, nós precisamos nos arrepender dele. Porque nesse pensamento existe o orgulho humano que faz você viver uma vida sozinha, sem a intervenção de Deus. E Deus, ele quer participar de um jeito na nossa vida em que todas as nossas decisões, todos os nossos pensamentos sejam construídos com Ele. Essa é a parceria que Ele quer. Se arrependa.
Se arrependa depois de você conhecer tudo aquilo que está acontecendo de estrago na sua vida, na vida das pessoas que você ama, no legado que você está deixando. Se arrependeu verdadeiramente? Terceiro passo, aceite o perdão dele. Aceite o perdão de Deus. Não aceitar o perdão de Deus é cultivar o orgulho humano, a fortaleza humana. Não aceitar a graça dele sobre as nossas vidas é continuar dando força para o inimigo ter acesso e legalidade dentro de mim. Do mesmo jeito que você tem que ter a consciência do estrago que essa mentira vem fazendo ao longo da sua vida, do mesmo jeito que você tem que se arrepender por ter vivido longe de Deus nessa área, você também, uma vez pedido perdão, você tem que aceitar o perdão dele. Completamente, eu aceito o perdão dele. Eu aceito porque é de graça. Quando você aceita o perdão de Deus, querido, sobre a sua vida, você dá mais um passo na desconstrução da prisão sobre você. Aceitou o perdão dele? Próximo passo, confessa. São as armas poderosas em Deus. Existem coisas que você vai tratar só com Deus realmente. Você vai pedir perdão para Ele e você vai receber o perdão dele. Mas tem coisas que envolveram outras pessoas. E se envolver o outro, inevitavelmente, eu preciso confessar. Nada que eu guarde de mal dentro do meu coração, querido, vai fazer bem para a minha vida. Muito pelo contrário. Isso vai se tornar em um veneno que vai destruir todo o meu interior e vai contaminar as pessoas que estão ao meu lado. E aí você pode ler em Provérbios, capítulo 28, verso 13, Tiago 5,16, o poder da arma que Deus deixa para a gente, a confissão. Confessar, colocar para fora, dizer o que fez, para que isso pare de ter poder sobre a minha vida. Dizer o que aconteceu, qual foi o momento aonde eu fui destruído, aonde a minha vida foi paralisada, colocar para fora. Tudo aquilo que eu escondo dentro de mim é uma arma que o diabo utiliza para me oprimir. Tudo aquilo que eu coloco para fora diante de Deus é uma arma a menos que ele tem na minha vida. E é algo que eu vou me sentir livre, ter a oportunidade de reconstruir o novo. Então precisa confessar. Uma vez que você fez esse processo, a última dica que eu deixo para você, querido, é ocupar esse lugar com a verdade de Deus. E aí, como Paulo fala aqui no versículo 5, no finalzinho, levar cativos pensamentos. Porque se você tomou essa decisão de desconstruir alguma prisão na sua vida, não ache que por causa dessa decisão, de uma hora para outra as coisas vão mudar. Não muda, não é assim. Eu vivi 30 anos dentro de uma mentira. Agora eu decidi viver com a verdade de Deus. De uma hora para outra as consequências vão parar? Não vão parar. Mas quando esses pensamentos negativos chegarem na minha vida para me acusar novamente, o que eu faço? Leva eles cativo a Cristo. Eu não aceito. Eu renuncio isso na minha vida. Eu não vivo mais isso. Esse é o processo que Paulo está nos dizendo para a gente desconstruir fortaleza, porque Deus tem muito para acrescentar na nossa vida, mas para isso Ele precisa de terreno. E a gente precisa desconstruir algumas coisas assim nas nossas vidas. E para terminar, coloque dentro dessa decisão uma atitude que mostre essa mudança do seu coração. Essa é a proposta de Deus para nossas vidas. Desconstruir o que está errado para construir o que é novo. Talvez, querido, foi um pensamento, foi um ensino dos seus pais que, de uma forma errada, não sei, colocou dentro de você. Talvez foi a escola, talvez foi o mundo, talvez foi algo que construiu um pensamento que você é um cristão que ama realmente a Deus, mas que exatamente nessa área, nesse ponto, existe uma ideia falsa a respeito de Deus, que está sendo alimentado pelo orgulho. A proposta de Deus hoje é que a gente reflita sobre isso. E que a gente consiga, querido, de uma vez por todas, tirar tudo aquilo que é de entulho que o mundo lançou sobre as nossas vidas, para que Ele possa construir o novo em mim. Quero convidar o Bruno para vir aqui, para a gente louvar a Deus, convidar você para ficar de pé nesse momento.
A minha proposta realmente é que hoje fosse uma manhã mais para nossa reflexão em relação a isso. E que a gente, com sinceridade, chegasse diante de Deus. Cada um que está aqui tem o Espírito Santo que mora dentro de você. Você não está sozinho nessa desconstrução. Você não está sozinho na identificação desse problema. Você não está sozinho aí dentro. O Espírito Santo mora dentro de você. E uma das coisas que ele faz é justamente isso. Ele vai te levar de frente com aquilo que precisa ser desconstruído na sua vida. Com esse tipo de pensamento que já não cabe mais dentro do seu coração. Dentro dessa mentira que foi enraizada por anos de cultura errada. A religião cristã coloca coisa errada dentro de nós, querido. E como coloca? Meu Deus do céu, tradição, costume. E Deus quer implodir isso aí. Porque é o único que intermedia a nossa vida é Jesus. Nada mais. E tudo que nos afasta dele é uma prisão que precisa ser destruída. Porque ele é seu pai. E ele quer ter um relacionamento de filho e pai. E para isso, eu preciso me abrir para o novo dele. Eu preciso me abrir para o reino dele. Como ele pensa, como ele age, como que é a construção de pensamento no reino dos céus. Mas como fazer isso cheio de coisas do mundo? Como fazer isso não abrindo mão daquilo que eu preciso abrir? Abra mão. Compensa você abrir mão para salvar uma área da sua vida do que morrer abraçado com uma mentira que o diabo colocou dentro de você. Porque eu tenho orgulho demais para abrir mão disso. Eu prefiro morrer a falar sobre isso. Está morrendo realmente. Você está vendo que está morrendo realmente. Não consegue comer. Tem dificuldade para dormir. Não consegue construir relacionamentos novos. Se culpa porque está dando um mau exemplo para as tuas gerações. Teus filhos, teus netos. Chegou a hora da limpeza. Chegou a hora de Deus ter um contato com essa área que foi ferida. Para que Ele cure sua vida. Para que Ele mude a direção da sua vida. E Deus, Ele vai continuar investindo na sua vida daqui até o final dela. Ele vai continuar tentando trazer à existência, trazer à sua consciência essa área que Ele está tentando tratar para a tua vida deslanchar. Lembre-se, para viver o novo de Deus, não se vive com odres velhos. Não se vive com lixo e entulho dentro do meu coração. Eu só posso viver o novo de Deus quando Ele tiver terreno para construir o novo. Vamos louvar a Deus. E fale com o Espírito Santo, querido. Porque Ele está aqui e Ele vai te levar ao lugar que precisa ser mudado na sua vida.